Beleza, então o assunto de hoje aqui é o potencial eletrostático. Muito bem. Bom, no capítulo 1, a gente tinha uma propriedade importante, então, de que se o rotacional de um vetor fosse igual a zero, então ele poderia ser escrito como sendo o gradiente de um escalar. Então, o campo vetorial pode ser escrito como o gradiente de um escalar. De uma função escalar. Dessa maneira, então, eu posso falar que o E é igual a menos o gradiente de um F, por exemplo. Então, o que eu mostrei na aula passada, na realidade, é que o rotacional do E, do campo elétrico, ele era igual a zero, tá certo? Isso foi o que eu fiz na aula passada. Como é que a gente fez isso aí? A gente viu lá que, de fato, o potencial, o campo elétrico, se você prestar atenção na expressão dele, a gente pode pensar primeiramente no campo elétrico de uma carga pontual ou de um volume, vamos ver de um volume, por exemplo. O campo elétrico de uma distribuição volumétrica de carga, então a gente já viu na aula passada o E de R é igual a 1 sobre 4π ε0 integral do volume do ρ de R', onde o ρ é a densidade volumétrica, R versor dV' sobre 1R ao quadrado. No caso de uma carga pontual, no caso da carga pontual, o E de R era igual, então, vamos supor que a gente tenha muitas cargas pontuais, é uma somatória em I, QI, RI versor sobre 4π ε0 RI ao quadrado. Onde o RI, é a distância do ponto onde eu quero calcular o campo, menos a distância das cargas. Ou seja, no fundo é a distância entre onde eu quero calcular e a carga em questão. Essa é a distância. Então, no caso do rotacional do campo, se a gente quiser mostrar que ele é igual a zero, se atentando principalmente à expressão aqui, da carga pontual, se a gente quiser mostrar que esse rotacional de E é igual a zero, basicamente o que a gente tem que mostrar é que o rotacional de R menos RI dividido
pelo módulo de R menos RI ao cubo. Aqui é o cubo, né? Porque geralmente é versor sobre R ao quadrado, né? Se eu quiser colocar um vetor, fica o vetor sobre R ao cubo, tá certo? Porque um vetor sobre o módulo dele dá o versor, né? Então basicamente o que eu tenho que provar é isso aqui, ó. Se você se atentar à expressão aqui, tá certo? Porque ele é a única coisa que depende das posições. A carga, né, o 4πy0, você pode sempre pôr para fora do rotacional, é tudo escalares, né? Então eu tenho que mostrar que esse rotacional aí é igual a zero. E foi isso que a gente fez na aula passada. Então a gente fez ali com o devido cuidado. A gente partiu de uma igualdade, de uma identidade, e desenvolveu tudo mais. E a gente chegou a concluir, se você olhar aí com atenção, que o rotacional de E é igual a zero, tá certo? A gente chegou a mostrar isso no ano passado. A gente fez toda a expansão. Fez aquela propriedade rotacional de um escalar vezes um vetor, não é isso? É o escalar vezes o rotacional. Então, a gente expandiu tudo isso. Então, na aula passada, mostramos tal identidade. Então, eu vou partir hoje aqui do fato de que então nós já sabemos que o rotacional de E é igual a zero, tá certo? Porque a gente foi capaz na aula passada de demonstrar isso aqui, essa expressão aqui. Tá claro? Vocês se localizaram aí? Sim. Então, beleza. Então, visto que o rotacional de E é igual a zero, aqui eu só preciso fazer isso aqui. Visto que o rotacional de E é igual a zero, então sabemos que existe uma função. Então, visto que o rotacional de E é igual a zero, sabemos que existe uma função que satisfaz o fato de o E de R ser igual. Aqui o f é qualquer função, é uma função escalar, tá certo? Mas poderia também, aqui a gente é mais conveniente para a gente, falar menos o gradiente de um escalar, tá certo? Então a gente costuma a determinar menos o gradiente do escalar. Onde escalar aí fica um φ de R também, ele precisa ser determinado, certo? Certo? Então, essa aqui vem do fato do rotacional de E ser igual a zero. Pelo fato do rotacional do campo elétrico ser igual a zero, que vem do fato, né, de ele obedecer essa propriedade aqui, ó, dele ser escrito pela lei de Coulomb, né, como R sobre R ao quadrado, ou R versor sobre R ao quadrado. Então a gente tem que o rotacional desse campo elétrico é igual a zero e, consequentemente, ele pode ser escrito como o menos o gradiente de φ. Tá certo? Então a pergunta é quem que é esse gradiente de φ? Para uma carga pontual, é fácil da gente mostrar isso aí. Qual é o resultado? Então, você simplesmente vai partir da resposta e você verifica por diferenciação direta. Então, ó, para uma carga pontual, é fácil mostrar
que o φ de R, que é esse escalar, é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre módulo de R menos R'. Então é fácil mostrar que o φ é dado por 1 sobre 4π ε0 Q sobre o módulo de R menos R', como pode ser verificado por diferenciação direta. Ou seja, como é que eu vou mostrar de fato que essa aqui é a solução do problema? Basta pegar, calcular menos o gradiente de φ de R, onde... R menos R'. Não. É R menos R'. Porque quando você derivar, né, ter o menos 1, vai cair o menos e vai ficar o quadrado, que dá 1 sobre R ao quadrado do campo elétrico. Certo? Então é módulo de R menos R'. E aí quando você tomar o gradiente dessa função aqui, você vai ver que ele dá direto a expressão do campo elétrico de uma carga pontual, que é basicamente escrito como sendo que vou chamar aqui de módulo de R menos R' sobre 4π ε0 módulo de R menos R' ao cubo aqui. Então, basta você tomar o gradiente dessa função aqui, que você vai ver que a resposta é essa função aqui, que é exatamente a expressão do campo elétrico. Tá certo? No caso de uma distribuição contínua, a gente não vai mostrar aqui, mas é meio análoga, não tem tanta dificuldade. Então, no caso de uma distribuição contínua, de carga, temos... Então daí a gente vai tirar que o φ de R é igual a 1 sobre 4π ε0 integral no volume ρ de R' sobre módulo de R menos R' dV', no caso de uma distribuição volumétrica, o φ de R é igual a 1 sobre 4π ε0, a integral de uma superfície sigma R' sobre o módulo de R menos R', dA', no caso de uma distribuição superficial, e no caso de uma distribuição linear, o φ de R é igual a 1 sobre 4π ε0 integral na linha, então, que é no caso de uma distribuição linear, lambda de R' dL' sobre módulo de R menos R'. Isso aqui no caso de uma distribuição linear. Tá certo? Então, é importante frisar aqui, esse aqui é um ρ, tá? Esse aqui, só deixa eu arrumar esse ρ aqui, para você não achar que isso aqui é um φ, é um ρ, né? É importante frisar aqui que
Dado esse potencial, se você calcular esse potencial, que a gente chama de potencial escalar, você calcula de maneira direta o campo elétrico simplesmente tomando o gradiente desse escalar. Certo? Então você pode tanto calcular o campo elétrico, dado uma distribuição de carga. Eu vou lá e calculo o campo elétrico, por exemplo, por uma distribuição superficial de carga, igual a expressão aqui. Posso fazer isso. Vou lá e calculo o campo elétrico. Mas eu posso também calcular o potencial elétrico utilizando essa expressão aqui. Depois, com esse potencial calculado, eu vou lá, tomo o gradiente, menos o gradiente, e eu tenho o mesmo resultado. A vantagem de trabalhar com potencial é que ele é um escalar, tá certo? Ele não tem 3 componentes, ele não tem x versor, y versor, z versor. Então, em teoria, né, é mais simples você trabalhar com potencial do que trabalhar com o campo elétrico propriamente dito. Simplesmente pelo fato de ser um escalar, ele não tem as 3 componentes x, y, z que você precisa trabalhar no caso do campo elétrico. Ok? Então, como rotacional de E, então, é igual a 0. E logo, existe um φ de E tal que o E de R é igual ao menos o gradiente de φ, gradiente de φ de R, podemos escrever então a gente pode escrever a seguinte identidade aqui, Então eu vou integrar ali, uma integral de caminho, o E de R. Então eu vou fazer uma integral de E de R linha escalar aqui dr', desde uma região que eu vou chamar de referência até um certo R. Isso aqui é igual a menos a integral de um ponto de referência até R, que é vetor, né? Do que? Do gradiente de φ de R' escalar aqui. dr'. Simplesmente integrei os dois lados da expressão aqui, esse lado e esse lado aqui, por uma integral de dr'. De um ponto de referência qualquer. Eu vou falar sobre ele. Esse ponto de referência, na realidade, então já que você está perguntando, é escolhido onde o ref, que é essa referência, né, que é o ponto inferior, é escolhido de tal maneira que o φ nessa referência seja igual a 0. Então é um ponto onde eu defino o potencial igual a 0. Um ponto qualquer aí do espaço. Geralmente, a gente toma esse ponto de referência o infinito, tá? Então é o infinito que a gente põe o potencial igual a 0. Geralmente assim. A não ser quando você tem distribuições de cargas infinitas, tipo um plano infinito. Se tem um plano infinito, você não pode falar que o potencial no infinito é igual a 0. Porque no infinito tem carga. Então você não pode pôr em cima da carga o ponto 0. Aí você tem que escolher um ponto arbitrário. Eu quero o ponto 5, 5, 5 como sendo 0. Você que escolhe o ponto onde você define o 0. Porque esse potencial, mais para frente, a gente vai ver que ele está definido a menos de uma diferença. Só pode falar em diferença de potencial. Então você tem que definir onde é o seu 0 para poder falar, bom, então tudo bem, esse aqui é o seu 0, então aqui é 5 volts, então aqui é 10 volts, então aqui é 7 volts, e assim por diante. Dado
um referencial, você define o restante. Muito bem. Da definição do gradiente, e aí eu vou pedir para vocês verem a seção 1.3, 1.33. Então, ó, da definição do gradiente, o gradiente de φ de R' produto escalar com dr' nada mais é do que um dφ. Tá certo? Isso aqui é uma diferença infinitesimal dφ. Isso aqui vem da própria definição do gradiente. Então aqui eu vou pôr aqui para vocês, ó, isso aqui é ver seção 1.33 do Griffiths, né, que é o teorema fundamental para gradientes. Então aqui eu vou partir disso aqui, certo? Então eu vou partir desse resultado aqui, que é a definição basicamente do gradiente. Muito bem, então com isso aí, a gente simplesmente vai substituir esse cara aqui, ó, por um dφ. Então eu vou ter que menos a integral de referência até r de dφ é igual a integral de referência até um ponto R de E de R' produto escalar dr'. Esse integral em dφ dá o próprio φ, vai dar o φ de R menos o φ de referência, mais o φ de referência é igual a zero. Então eu tiro daqui, desse resultado aqui, que menos o φ de R é igual à integral de referência até R de E de R', produto escalar dr'. Então, esse é o processo inverso, tá vendo? Antes era dado o potencial, eu calculo o campo elétrico, agora é o caminho inverso. Dado o campo elétrico, eu faço aquela integral de linha que a gente definiu na primeira aula, lembra? Vai tomando o produto escalar dele vezes o deslocamento, soma todos, isso aí então você calcula o potencial. Esse sinal de menos aqui, geralmente, a gente apaga ele daqui e joga ele aqui. Ops, vamos jogar na cor certa aqui para ficar um pouquinho melhor. Tá certo? Então, essa aqui é a maneira de você calcular o potencial a partir do campo elétrico. Isso aqui é um produto escalar aqui. Tá certo? Então, isso é basicamente a integral de linha do campo elétrico menos a integral de linha do campo elétrico na trajetória é igual ao potencial. Essa aqui, então, a expressão é o inverso da equação E de R igual a menos o gradiente do φ de R, certo? Então, é o inverso da expressão aqui. Uma é, dado o campo elétrico, calculo o potencial. O outro, dado o potencial, eu calculo o campo elétrico. É fácil notar também, então, da mesma forma, que para uma carga pontual, o E de R
é igual a 1 sobre 4 π ε0 Q sobre módulo de R ao quadrado, R versor, que pode ser escrito também como sendo igual a 1 sobre 4 π ε0 Q R vetor sobre módulo de R vetor ao cubo. Se você tomar a integral de linha, de forma que o φ de R para uma carga pontual é igual a 1 sobre 4 π ε0 Q sobre o módulo de R. Certo? Onde o ref é considerado o infinito. Deve ficar 1 sobre infinito, né? Fica inicial é o final menos inicial. Aí o final é o R, o inicial é o R infinito, vai ficar 1 sobre infinito, dá zero. Então só sobra esse cara aqui. Então note que o potencial ele não tem direção nesse sentido, só tem magnitude, tá certo? Então eu tenho uma carga pontual aqui na origem. Qual é o potencial a uma distância 10 metros dele? 1 sobre 4πε0, que, o valor da carga, dividido por 10. Esse é o potencial. Ah, mas se eu tiver 10 metros mais uma distância no eixo X? Não importa. Certo? Aonde você estiver, só depende da distância da carga até o ponto de quero calcular. Não depende de posição vetorial, só depende do módulo, tá vendo? Do módulo da distância. Ao contrário do campo elétrico, né? O campo elétrico, em módulo, ele pode ser até o mesmo, tá certo? A uma distância 10 metros da carga. Mas se você estiver no eixo X, por exemplo, ele vai apontar no eixo X. Se essa carga estiver no eixo Y, esse campo elétrico vai apontar no eixo Y e assim por diante. Então, ele, ao contrário do campo do potencial, ele tem ali uma componente. Se ele estiver numa posição arbitrária, você vai ter um versor ali numa direção arbitrária que você tem que calcular. Em módulo, ele vai ser ali Q sobre R ao quadrado. Né? Se você olhar a expressão aqui, ó, ele vai ser Q sobre R ao quadrado. Mas, caso contrário, se você quiser direção e sentido, você tem que calcular, o que dá um certo trabalho extra, né, se comparado com o potencial. Beleza? Muito bem. Então, dito isso aí, vamos a algumas observações importantes referente ao potencial e ao campo elétrico. Então, observações importantes. Então, ó, visto que o rotacional de E é igual a zero, então o rotacional de E, produto escalar com dA, é igual, pelo teorema de Stokes, tá certo? Ao integral no circuito fechado de E escalar dl. E isso, por sua vez, como o rotacional de E é igual a zero, né? Esse cara é zero, então isso aqui dá zero, então isso aqui dá zero também. Ou seja, então, a integral de linha do campo elétrico em um circuito fechado é
0. Tá certo? Então, note, eu quero calcular a diferença potencial, ó, daqui até aqui. Aí eu faço a integral de linha. Certo? Agora, se eu sair daqui, dar a volta, e voltar no mesmo ponto de eu estava, qual é a diferença de potencial? Não tem diferença de potencial nenhuma. Saí da posição R, fiz toda a integral de linha, voltei para o mesmo ponto. A diferença de potencial é 0, certo? Porque o potencial é o mesmo, porque eu estou na mesma posição. Então a integral de linha do campo elétrico num circuito fechado é sempre 0, certo? Isso é fruto do rotacional de E ser igual a 0. Você usa, isso aqui é fruto do rotacional de E ser igual a 0, e essa igualdade aqui vem do teorema de Stokes. Do teorema de Stokes. Muito bem. 2. Essa aqui é a minha observação 1. Observação 2. A diferença de potencial entre dois pontos A e B é, então, diferença de potencial entre dois pontos, φ de B menos φ de A. Vou usar minhas definições ali acima, então dá menos a integral do ponto de referência até B, do E de R', produto escalar dr', menos, né, então fica menos com menos dá o mais, a integral de referência até A de E de R', produto escalar dr'. Ou ainda, isso aqui é igual menos a integral de referência de B de E de R', produto escalar dr'. Agora eu vou inverter aqui, ó, esse com esse cara aqui, e trocar o sinal. Menos a integral de A até a referência do E de R', dr'. Mas isso aqui, ó, eu tenho a integral de A até ref e depois de ref até B, certo? Somadas, entre aspas, tem os dois, tem negativo, né? O menos de um, menos de um. Então isso aqui nada mais é do que a integral de A até B do E de R', produto escalar com D de R'. Ou seja, a diferença de potencial não depende do ponto de referência. Tá certo? Isso é uma observação extremamente importante. Quer dizer, independente se eu escolhi o potencial no infinito igual a 0 ou na posição 3, 5, 7 igual a 0, a diferença de potencial entre dois pontos não vai depender disso. Não vai depender de onde eu coloquei e defini o meu potencial igual a 0. Se é no infinito, se é numa posição arbitrária, x, y, z. Certo? A diferença de potencial é bem definida para qualquer referência de potencial nulo. Tá claro?
Isso é bastante importante. 3. Aqui outra observação que os alunos costumam confundir bastante. O potencial elétrico não, vou frisar aqui, ó, não é equivalente ao potencial de energia ou energia potencial, certo? Só o nome que é igual. Existe uma relação entre energia potencial e o potencial elétrico, mas um não é o outro. O potencial elétrico não é equivalente ao potencial de energia ou energia potencial. Quando a gente fala em energia potencial, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente está falando em potencial elétrico, a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Ok? Isso também é bastante importante frisar. Tá claro? Outra observação importante. 4. Então, como eu já falei, ó, tendo o valor de φ de R, facilmente calcula-se E de R, certo? Basta tomar o gradiente. Isto é relevante, extremamente relevante, inclusive, pois o potencial é um escalar, certo? Ou seja, possui uma componente. E E de R, ou campo elétrico, é um vetor. Ou seja, com 3 componentes, né? Espacial, x, y, z, ou r, θ, φ, ou como queira. Mas ele tem 3 componentes. Então, como é que você pode, essa é uma pergunta importante, como é que você pode reduzir de 3 componentes para uma única componente só e ter aí um sistema totalmente análogo, né? Essa é uma questão que, de certa maneira, né, pode ser intrigante. Você tem um cara que você precisa calcular x, y, z, mas no fundo você só calcula uma componente de um outro cara um pouco diferente, que é o caso do potencial, e depois você tira um do outro. Como é que é isso aí? Como é que você consegue? O fato, e a questão mais importante aqui, é que o campo E não possui suas componentes independentes. Como assim? O fato é, se eu definir o x e o y, o z está definido também. Tá certo? Como? Por que isso acontece? Exatamente pelo fato do campo elétrico ele ser um vetor extremamente especial, tá certo? Então esses componentes elas não são independentes e estão, né, intimamente relacionadas. Como é que você sabe isso? Como é que a gente tira isso?
É fácil. Isso acontece. O rotacional de E necessariamente é igual a zero. Então, isso faz do campo elétrico não um vetor qualquer, mas um vetor especial, tá certo? Não é qualquer vetor que isso acontece. Para isso ser igual a zero, nós temos que necessariamente, que a derivada, por exemplo, EX del Y, tem que ser igual a del EY del X. Tá certo? Isso tem que acontecer para dar zero, para matar a componente Z, tá certo? Que a componente Z o que é? É o del x y menos del y del x. Para dar zero, essas duas componentes têm que ser iguais. Além disso, para matar a componente, por exemplo, x, para matar a componente x no produto vetorial, né? Porque o produto vetorial é um vetor, mas esse vetor é um vetor nulo. Para ele ser nulo, o del z del y tem que ser igual ao del EY del Z. Necessariamente tem que ser assim para a componente X do produto vetorial de E, que é o vetor ali, ser igual a zero. E del E X del Z tem que ser igual a del E Z del X. Essa é a única maneira do rotacional de E ser igual a zero, se essas três propriedades forem satisfeitas. Então é devido a esse vínculo, né, que existe entre as componentes do campo elétrico que você consegue reduzir de três componentes para uma só e trabalhar com escalar. Exatamente pelo fato de existir esse vínculo aí. Esse vínculo vem do produto rotacional. Se olhar o produto rotacional, lembra da componente X, qual é? Del EZ del Y menos del EY, aliás, del EY del Z menos, ou menos ou mais, acho que é del EZ del Y menos del EZ del EY del Z, certo? Ou seja, tem que dar zero quando você tomar o rotacional. Basta você tomar o rotacional ali de um vetor geral, né? Você vai ver que aparece componente X, um termo menos o outro termo. Esses caras têm que se cancelar. Componente Y, um termo menos outro termo. Eles têm que se cancelar. E a componente Z, um termo menos outro termo. Tem que se cancelar também. Então é esse vínculo aí que faz o vetor campo elétrico, né, ser extremamente especial. Certo? Por isso que não é todo e qualquer campo vetorial que é um campo elétrico. Ele precisa necessariamente obedecer essas propriedades aqui e esse vínculo. Professor, isso porque o campo elétrico ele tem as linhas de campo potenciais que girando experimentalmente, né? Pelo raio você tem o mesmo potencial seguindo as linhas de campo. Isso, a gente vai chegar lá também nisso aí, mas de fato as linhas equipotenciais que são chamadas ali são as que têm o mesmo, entre aspas, potencial, tá certo? Então a distância entre a carga tem que ser a mesma. Por isso que você tem ali aquelas linhas então equidistantes da carga elétrica, porque o potencial só depende da distância da carga até o ponto em questão. Então, como é uma equipotencial ali, né, que são as linhas elas são aquelas que estão à mesma distância da carga, porque o potencial só depende do módulo dessa distância. Além disso, essas linhas também vão ser perpendiculares ao campo elétrico. A gente já vai ver já que as linhas equipotenciais são perpendiculares ao campo, né, ao vetor, ao campo vetorial. Deixa eu até ver onde eu falo aqui de linhas equipotenciais. Aqui. Tem algum momento aqui que eu as puxo. É bem mais para frente mesmo. Que coisa, cara. Mas vai surgir alguns exemplos aí, eu vou falar dessas linhas equipotenciais. Muito bem. Outra observação do campo elétrico, né? Sim. Assim como
força elétrica, o campo E também obedece, né, o princípio da superposição. Certo? Então é direto, né? Se você olhar a expressão do campo elétrico, você vai ter direto que ele também obedece ao princípio da superposição. Porque o campo elétrico nada mais é do que a força dividido pela carga. E, finalmente, a última observação importante aqui é que a unidade do potencial pode ser calculada facilmente, hein? Tanto pela força e o campo. Então, o E é igual a F sobre Q, não é isso? Então ele tem a dimensão de Newton por Coulomb. O potencial, por sua vez, se você olhar aqui, ó, a relação dele, vamos ver se subir, aqui, ó, o potencial é campo vezes uma distância, tá certo? Ó? Se você olhar nessa definição da integral de linha, né? Integral de E, dl, dl tem dimensão de distância, não é isso? Então nada mais é a dimensão do campo elétrico. Então o potencial, por sua vez, é um φ, que é Newton vezes metro por Coulomb, certo? Isso aqui também, ó, Newton vezes metro é força vezes distância. Força vezes distância é energia, não é isso? Trabalho é força vezes deslocamento. Então isso aqui dá Joule por Coulomb. E essa unidade recebe o nome de volt. Então, Joule por Coulomb nada mais é do que o volt, certo? Muito bem. Bom, isso aí conclui a parte do potencial, tá certo? Pelo menos a parte teórica do potencial. Não se preocupe que a gente ainda vai fazer exercício sobre tudo isso aí. Em breve, provavelmente na aula que vem, eu vou fazer só uma aula de exercícios. Por acaso amanhã é isso? Vou fazer uma aula toda de exercícios aí pra gente também treinar um pouco mais. E basicamente é isso aí que eu tenho para falar da parte teórica do potencial, certo? Então deixa eu pausar esse cara aqui.